Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Minhas mãos tremiam, segurando aquela fotografia da minha irmã Graça. A moldura de prata que minha mãe me deu há 30 anos agora, coberta de terra molhada. Estava ali, no gramado da frente da minha casa, junto com minhas roupas, meus livros, a colcha que eu mesma bordei durante noites de insônia depois que meu Antônio morreu. Tudo jogado como lixo, como se eu fosse lixo. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para que mais pessoas vejam isso, porque o que vou contar aqui precisa ser ouvido. Era uma quinta-feira. Fazia exatamente 3 dias que eu tinha enterrado minha irmã mais nova, a única pessoa no mundo que ainda me ligava todos os domingos só para saber se eu estava bem. 3 dias que eu não conseguia parar de chorar. 3 dias em que meu coração estava tão partido que eu mal conseguia respirar direito. E foi exatamente nesse momento, quando eu estava mais vulnerável, mais precisando de amparo, que meu filho Ricardo e aquela mulher que ele escolheu para esposa decidiram me mostrar o meu lugar. Peguei meu vestido azul, aquele que uso para ir à missa, completamente amarrotado e sujo de grama. Meus olhos ardiam, mas as lágrimas não vinham mais. Acho que eu já tinha chorado tanto nos últimos dias que meu corpo não tinha mais nada para oferecer. Ouvi a porta da frente se abrir e lá estava ela, Carolina, minha nora de 4 anos, com aquele rosto de poucos amigos que ela sempre fazia quando me via, segurando a porta como se estivesse protegendo o que era dela. "Ah, a senhora voltou", ela disse, sem um pingo de emoção na voz. "Achei que fosse ficar mais tempo na casa da sua outra filha." "Carolina, o que é isso? Por que minhas coisas estão no jardim?" Ela suspirou, como se eu estivesse sendo inconveniente só por existir. "Vera, a gente precisa conversar. Entre, mas limpe os pés." Limpe os pés, na minha própria casa. Na casa que eu comprei com meu suor, limpando escritórios por 40 anos, pegando ônibus às 5 da manhã, trabalhando em 3 turnos quando precisava. Mas eu entrei. Ainda tinha um fio de esperança de que aquilo fosse algum mal-entendido absurdo. Ricardo estava sentado no sofá, aquele mesmo sofá que eu tinha dado de presente de casamento para eles. Ele não levantou, não veio me abraçar, não perguntou como tinha sido o enterro da tia dele. Só ficou ali, olhando para o celular, como se eu fosse uma estranha pedindo informação na rua. "Ricardo, filho, o que está acontecendo?" Foi Carolina quem respondeu. Ela sempre respondia por ele, como se meu filho tivesse perdido a voz no dia em que colocou aquela aliança no dedo. "Olha, Vera, vou ser direta com a senhora porque não adianta enrolar. Estou grávida. 4 meses. A gente vai precisar do seu quarto para fazer o quartinho do bebê. É o único cômodo que tem o tamanho adequado e a iluminação certa. Meu quarto, o quarto principal. O quarto com banheiro privativo, onde eu tinha dormido com meu marido por 15 anos antes dele morrer. Onde eu ainda conseguia sentir o cheiro dele quando fechava os olhos à noite. Onde estava tudo o que me restava de memórias boas. Mas, e eu? Onde eu vou dormir?" Carolina apontou com o queixo para os fundos da casa. "A gente arrumou um espacinho para a senhora ali no quartinho dos fundos. É pequeno, mas dá. E olha, Vera, a senhora já tem 67 anos. Não precisa de tanto espaço assim. O bebê precisa." Quartinho dos fundos. Ela estava falando do quarto de ferramentas. Um cubículo de 2 metros por 2, sem janela direito, que cheirava a mofo e onde eu guardava vassouras, baldes, a caixa de ferramentas do Antônio. Era úmido, escuro, mais frio que o resto da casa. "Vocês não podem estar falando sério." "Estamos sim." Ricardo finalmente abriu a boca, mas não olhou para mim. Continuou mexendo no celular. "Mãe, é por pouco tempo, até a gente conseguir fazer uma reforma e aumentar a casa. Mas agora a Carol está grávida, ela não pode ter estresse", o médico disse. "E a gente precisa do espaço. E vocês? O que fariam se seus filhos te dissessem uma coisa dessas? Se te olhassem como se você fosse um peso, um problema a ser resolvido?" Tentei falar, mas minha voz saiu fina, trêmula. "Ricardo, filho, essa casa... Vocês sabem que eu dei essa casa para vocês morarem, mas ela ainda está no meu nome. Eu comprei ela. Eu paguei cada tijolo. Vocês não podem simplesmente...
A senhora demorou. Carolina me cortou, elevando a voz. Está há 3 dias fora e a gente precisava desse quarto. Por isso mudamos suas coisas. Já está tudo organizado lá nos fundos. E sobre a casa estar no seu nome, bom, a senhora mesma disse que deu para nós, não foi? Então não vejo qual é o problema. Foi naquele momento que algo dentro de mim rachou. Não sei explicar direito. Era como se uma versão minha estivesse gritando do fundo da alma, dizendo para eu reagir, para eu berrar, para eu colocar aquela menina no lugar dela. Mas a outra parte, a parte cansada, a parte que tinha acabado de enterrar a irmã e que ainda estava de luto, só queria sentar e chorar. Posso ao menos pegar minhas coisas do jardim? Claro, mas deixa só o essencial lá no quartinho, tá bom? Porque é pequeno mesmo e a gente vai precisar guardar umas caixas lá também. O resto, a senhora pode ver se a Mariana ou o Paulo querem. Ou doar, sei lá. Saí daquela sala sentindo minhas pernas bambas. Fui até o jardim e comecei a juntar minhas coisas, uma por uma. Uma vizinha, a dona Lúcia, passou pela calçada e fingiu que não viu. Tenho certeza que viu. Todo mundo na rua viu. Mas ninguém disse nada. As pessoas têm medo de se meter em questões de família. Enquanto pegava minha roupa debaixo do meio das folhas secas, pensei em tudo que eu tinha feito por aquele menino. Ricardo, meu filho do meio. Sempre foi o mais sensível dos 3, o que mais precisava de atenção. Quando ele perdeu o emprego há 5 anos, quem pagou as contas dele por 6 meses? Eu. Quando ele quis fazer aquele curso caro de programação, quem tirou do próprio bolso? Eu. E quando ele me pediu, com lágrimas nos olhos, para morar na minha casa porque não tinha onde ir depois que o apartamento alugado caiu, quem abriu as portas? Eu. Eu dei minha casa para ele. Não vendi. Não aluguei. Dei. Porque ele me disse que era temporário, que logo ele ia se estabilizar, arrumar um emprego bom e que eu podia ficar lá morando com eles até eu decidir se queria vender e comprar um apartamento menor, mais prático para mim. Ele me garantiu que eu seria sempre bem-vinda, que aquela era minha casa tanto quanto dele. Isso foi há 4 anos, e agora eu estava sendo enfiada num quartinho de ferramentas. Carreguei as malas até os fundos. O tal quartinho era pior do que eu lembrava. Tinha uma cama de solteiro velha encostada na parede, dessas com mola aparecendo no estofado. Um criado mudo quebrado. Uma lâmpada fraca pendurada no teto. O chão era de cimento frio. Tinha uma janelinha minúscula no alto, daquelas basculantes que mal abriam. Dava para ver o muro dos fundos e mais nada. Sentei na cama e ouvi o rangido alto das molas enferrujadas. Era novembro. Estava começando a esquentar, mas ali dentro estava gelado e úmido. Passei a mão na parede e senti a umidade. Mofo. Tinha mofo crescendo atrás do armário velho. Naquela noite, não consegui dormir. Não era só o colchão ruim ou o frio. Era tudo. A forma como Carolina tinha falado comigo. A forma como Ricardo não tinha me defendido. A forma como eu me senti invisível, descartável. Fiquei olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos da casa. Eles estavam na sala assistindo televisão. Conseguia ouvir as risadas de Carolina, alta, sem preocupação nenhuma. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de jogar a sogra num quarto de ferramentas. E foi ali, naquele quartinho escuro e úmido, que eu tomei uma decisão. Não ia deixar barato. Não ia aceitar ser tratada como lixo. Eu tinha direitos, eu tinha dignidade e, acima de tudo, eu ainda tinha minha casa. No dia seguinte, acordei cedo. Carolina e Ricardo ainda estavam dormindo quando saí. Peguei o ônibus até o centro e fui direto ao escritório do Dr. Mendes, meu advogado. Ele tinha cuidado da escritura da casa quando eu comprei, anos atrás, e tinha feito o meu testamento depois que Antônio morreu. Dona Vera, quanto tempo? Sinto muito pela perda da sua irmã, soube pelo jornal. Ele me cumprimentou com aquela simpatia que advogados têm quando querem te cobrar caro depois. Mas eu não me importava. Precisava de informações. Dr. Mendes, eu preciso saber uma coisa. A casa que comprei na Rua das Acácias, eu deixei meu filho morando lá há 4 anos. Ele está no meu nome ainda ou passou para o nome dele? O advogado franziu a testa. Passou como?
A senhora fez uma escritura de doação? Não, eu só deixei ele morar lá. Falei que era dele, mas nunca assinei nada oficialmente. O rosto do Dr. Mendes se iluminou. Ele pegou o computador e começou a digitar. Depois de alguns minutos, virou a tela para mim. Dona Vera, segundo o registro do cartório, essa propriedade continua 100% em seu nome, sem nenhuma transferência, doação ou modificação. Legalmente, essa casa é inteiramente da senhora. Seu filho é apenas um ocupante com sua permissão verbal. Senti meu coração acelerar. Então, quer dizer que eu posso tirar eles de lá se eu quiser? Tecnicamente, sim. Mas é seu filho, então seria necessário um processo mais delicado. Por que a senhora está perguntando isso? Está acontecendo alguma coisa? Contei tudo para ele. O quartinho, as coisas no jardim, a forma como Carolina tinha me tratado. Ele ouviu com atenção, fazendo anotações. Dona Vera, isso é abuso de idoso. A senhora sabe disso, né? Podemos tomar medidas legais imediatas. Ainda não. Primeiro eu quero entender o que está acontecendo. Quero ver até onde isso vai. Dr. Mendes me olhou com aquele jeito sério de quem já viu muita coisa ruim. A senhora tem conta conjunta com seu filho? Tenho. Uma poupança que eu abri quando ele era pequeno. Deixei ele como segundo titular, para caso eu precise de alguma coisa e não consiga ir ao banco. A senhora precisa verificar essa conta. Hoje. Agora. Saí do escritório dele com o coração na boca e fui direto ao banco. A moça do caixa me reconheceu, me cumprimentou. Pedi para ver o extrato dos últimos 6 meses. Quando ela me entregou as folhas, minhas mãos começaram a tremer de novo. Saques, muitos saques, transferências grandes. 5.000 pares aqui, 8.000 pares ali, 12.000 pares na semana passada. Compras em lojas de roupa cara, eletrônicos, restaurantes chiques. Moça, quanto tem na conta agora? Ela digitou e olhou para mim com pena. 847.052 reais, Dona Vera. Eu tinha colocado 180.000 madares naquela poupança. Eram 40 anos de economias. Cada centavo contado, cada sacrifício. Dinheiro que eu ia usar para minha velhice, para não dar trabalho para ninguém. Para poder pagar meus remédios, um bom plano de saúde, talvez uma viagem. E meu filho tinha tirado quase tudo. Quando voltei para casa, era final de tarde. Entrei pela porta dos fundos para não ter que passar pela sala, mas Carolina me viu. Vera, a gente vai sair para jantar. A geladeira tem umas coisas aí que a senhora pode esquentar. Nenhum quer vir junto. Nenhum trouxemos algo para você. Nada. Fiquei ali no meu quartinho, comendo uma sopa fria direto da panela, pensando em tudo que tinha descoberto naquele dia. E então lembrei de uma coisa que Dr. Mendes tinha me falado anos atrás, quando fiz meu testamento. Dona Vera, nunca conte para ninguém o quanto a senhora tem. As pessoas mudam quando sabem que tem dinheiro envolvido, até família. Eu tinha contado para Ricardo. Tinha mostrado os extratos, tinha dito que ele não precisava se preocupar porque eu tinha guardado uma boa quantia. Fiz isso achando que ia dar segurança para ele, que ele ia saber que a mãe estava bem, estruturada. Mas o que eu fiz foi pintar um alvo nas minhas costas. Naquela noite, deitada naquela cama horrível, eu não chorei. Pela primeira vez em dias, desde que Graça tinha morrido, eu não chorei, porque a tristeza tinha dado lugar a outra coisa. Algo frio, calculado. Eles achavam que eu era uma velha idiota, fácil de manipular. Achavam que eu ia aceitar, abaixar a cabeça, fazer o papel de coitadinha agradecida por ter um teto sobre a cabeça. Mas eles não sabiam que eu tinha uma carta na manga. Uma carta com carimbo do cartório e assinatura reconhecida em firma. E eu ia jogar essa carta na hora certa. Só precisava de mais informações. Precisava entender exatamente o tamanho da traição antes de agir. E vocês, já pararam para pensar em como as pessoas que a gente mais ama podem ser as que mais nos machucam? Como às vezes a família é o lugar mais perigoso para se estar? Na manhã seguinte, fingi que estava tudo bem. Levantei cedo, fiz café, deixei pronto na mesa. Carolina desceu de roupão, olhou a mesa e fez cara feia. Não quero pão. Estou enjoada. Grávida, lembra? Faz uma vitamina para mim. Fiz a vitamina. Em silêncio.
Ah, e Vera, minha mãe vai vir almoçar aqui amanhã. Faz aquela lasanha que você faz, tá? E limpa bem a casa, porque minha mãe é muito perfeccionista com essas coisas. Ricardo desceu logo depois, de terno. Estava trabalhando de novo, o emprego novo que eu tinha ajudado ele a conseguir, indicando para um conhecido meu. Mãe, empresta 200? Vou sair com o pessoal do trabalho hoje à noite e estou meio curto. Filho, eu não tenho. Ele me olhou como se eu tivesse feito uma piada sem graça. Como assim não tem? Você sempre tem. Não tenho mais, Ricardo. Acabou. Ele suspirou, irritado, e saiu sem se despedir. Passei o dia limpando a casa deles, limpando cada cômodo como uma empregada. E enquanto limpava, eu olhava. Reparava. O sofá novo que eu não tinha visto antes, daqueles de couro caro. A televisão enorme na parede, de última geração. O armário da cozinha cheio de vinhos caros, queijos importados, coisas que custavam o preço de uma semana de compras no mercado. E pensei, tudo isso com meu dinheiro. Fui até o quarto principal, o quarto que tinha sido meu. A porta estava entreaberta. Entrei, sentindo meu peito apertar. Tinham jogado minhas coisas fora mesmo. Nada do que era meu estava ali. Nem a cômoda que minha avó tinha me dado. Nem o espelho antigo, nem as cortinas que eu mesma tinha costurado. Abri o armário e vi as roupas de Carolina. Dezenas de peças ainda com etiqueta, vestidos, sapatos, bolsas de marca. No criado mudo, uma ultrassom. Peguei para olhar mais de perto. Era de verdade. Ou pelo menos parecia. Mas tinha alguma coisa estranha naquela imagem. Não sou médica, mas já vi ultrassom suficiente dos meus netos para saber como é. Aquela ali parecia genérica demais. Sem nome, sem data clara, sem carimbo de clínica. Coloquei de volta no lugar e saí do quarto com mais perguntas do que respostas. À noite, depois que eles dormiram, peguei meu celular antigo, aquele que eu ainda sabia usar direito, e entrei no grupo da família no WhatsApp. Mandei uma mensagem para Mariana e Paulo, meus outros filhos. Precisamos conversar, algo está errado com o Ricardo. Mariana, que morava em Campinas, me ligou no minuto seguinte. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Contei tudo. E ouvi o silêncio do outro lado da linha, que me disse tudo o que eu precisava saber. Minha filha estava chocada. Mãe, você precisa sair daí. Vem para minha casa, agora. Ainda não, filha, ainda não. Porque eu tinha um plano, e esse plano precisava de paciência. Os dias seguintes foram de observação. Eu me tornei invisível naquela casa e usei isso a meu favor. Carolina e Ricardo mal reparavam em mim quando eu passava pela sala, como se eu fosse parte da mobília. E enquanto eles viviam suas vidas de luxo comprado com meu dinheiro, eu anotava tudo num caderninho velho que escondia debaixo do colchão. Cada compra que chegava, cada restaurante caro que eles mencionavam, cada detalhe que pudesse me ajudar a entender o tamanho do estrago. Foi numa terça-feira que eu descobri sobre os móveis. Tinha ido até a casa da minha comadre Neuza tomar um café, precisava sair daquele clima sufocante. E foi ela quem me contou, sem saber o peso daquelas palavras. Vera, vi seus móveis antigos naquela loja de antiguidades da Rua Augusta, aqueles lindos da sua mãe. Pensei que você tivesse vendido para fazer uma grana extra. Senti meu estômago revirar. Que móveis, Neuza? A cristaleira, aquela mesa de jantar enorme de jacarandá, o armário de mogno do quarto, estavam todos lá na vitrine, com preços bem salgados, diga-se de passagem. Saí da casa dela sem terminar o café. Peguei um ônibus até a Rua Augusta com o coração batendo tão forte que doía no peito. E lá estavam eles, meus móveis, as peças que minha mãe tinha deixado para mim quando morreu, que tinham mais de 60 anos, cada risco e marca contando uma história da minha família. Entrei na loja. O dono, um senhor de bigode grisalho, me cumprimentou com aquele sorriso profissional de vendedor. Boa tarde. Posso ajudar? Esses móveis na vitrine, o senhor pode me dizer quem vendeu? Ele franziu a testa. Isso é confidencial, senhora. Por quê? Porque são meus. Foram roubados. O sorriso dele morreu. Ele pegou uma pasta embaixo do balcão e começou a folhear. Aqui. Foram vendidos há 3 semanas por uma tal de Carolina Mendes. Ela disse que eram dela,
de herança, e que precisava de dinheiro rápido. Paguei 8.000 reais pelos 4 móveis. 8.000 reais. Aquelas peças valiam no mínimo 50.000 juntas, talvez mais. Qualquer antiquário sério saberia disso. Mas Carolina não sabia, e esse homem aproveitou. Senti raiva dele e raiva dela ao mesmo tempo. O senhor tem o documento que ela assinou? Ele hesitou, mas viu algo no meu rosto que o fez cooperar. Fez uma cópia do recibo e me entregou. Lá estava a assinatura dela, o CPF, tudo certinho. Prova documental de venda de bens que não eram dela. Muito obrigada, eu disse, guardando o papel na bolsa como se fosse ouro. Voltei para casa com aquele documento queimando no bolso. Quando cheguei, Carolina estava na sala pintando as unhas, assistindo algum programa de fofoca na TV. Carolina, precisamos conversar. Ela nem olhou para mim. Fala. Onde estão os móveis que estavam no meu quarto? A cristaleira da minha mãe? A mesa de jantar? Agora ela olhou e teve a audácia de revirar os olhos. Ah, aquilo! Eram muito antigos, não combinavam com a decoração nova. Vendi. Precisávamos de dinheiro para o enxoval do bebê. Você vendeu por 8.000 reais móveis que valiam 10 vezes mais. Ela deu de ombros. Não sabia. E qual o problema? Estavam aqui, não estavam? Na casa. Achei que podia. Nesse momento eu entendi uma coisa. Carolina não era apenas gananciosa. Ela era burra. Burra e arrogante. Combinação perigosa. E pessoas burras cometem erros. Deixam rastros. Assinam documentos incriminadores. Onde está o dinheiro? Gastei. Comprei roupas para mim porque nada mais me serve com a barriga crescendo. Comprei coisas para o quarto do bebê. Coisas normais. Roupas para ela. Não vi nenhuma roupa de bebê, nenhum berço, nenhuma fralda. Mas deixei para lá. Ainda não era hora de confrontar. Naquela noite, liguei para Dr. Mendes de novo e contei sobre os móveis. Dona Vera, isso é furto qualificado. A senhora tem o recibo? Tenho. Guarde com sua vida. E me escute bem. A senhora precisa mudar as senhas de todas as suas contas. Tirar seu filho como autorizado. Fazer isso amanhã mesmo, antes que tirem o resto. No dia seguinte, bem cedinho, fui ao banco e fiz exatamente isso. Troquei todas as senhas, removi Ricardo como segundo titular, tranquei tudo. A gerente, uma moça nova chamada Jéssica, me olhou com preocupação. A senhora está bem, dona Vera? Posso perguntar por que essas mudanças todas? Estou ótima, querida, só tomando conta do que é meu. Quando Ricardo tentou sacar dinheiro naquela tarde, não conseguiu. Ele chegou em casa furioso, batendo a porta. Mãe, o que você fez com a conta? Estava no meu quartinho e ouvi ele gritando da sala. Saí devagar, me preparando. Mudei as senhas, tirei você como autorizado. A cara dele ficou vermelha. Carolina apareceu correndo das escadas. Como assim? A gente precisa desse dinheiro. Não tem mais dinheiro, eu disse. Calma. Vocês gastaram quase tudo. Os 180.000 reais que eu tinha guardado viraram menos de 1.000 reais, então decidi proteger o que sobrou. Ricardo passou a mão no rosto. Parecia um menino sendo pego na mentira. Mãe, a gente precisava. Estávamos com dívidas, a Carol grávida, as contas. Dívidas de restaurante caro? De roupa de grife? De televisão de 15.000 reais? Que tipo de dívida é essa, Ricardo? Carolina cruzou os braços. A senhora está exagerando. A gente usou o dinheiro para coisas necessárias, para a família. Ou a senhora esqueceu que vai ter um neto? Olhei para a barriga dela. 4 meses, ela tinha dito. Mas não tinha barriga nenhuma aparecendo. Nem mesmo um volumezinho. Ela era magra, usava roupas justas. Cadê a barriga? Quero ver o exame, eu disse de repente. O quê? O exame. A ultrassom. Os exames de sangue. Se você está grávida de 4 meses, tem que ter tudo documentado. Carolina piscou, como se não esperasse isso. Está na gaveta lá em cima, mas não vou ficar provando nada para a senhora. Não sou obrigada. Então me mostre na próxima consulta. Eu vou junto. Você não vai não, ela disse rispidamente. É um momento íntimo meu e do Ricardo. Ricardo estava suando. Percebi que ele estava suando. No meio da sala, sem fazer esforço nenhum, meu filho estava transpirando como se estivesse correndo uma maratona.
E foi nesse momento que meu celular tocou. Era Mariana. Mãe, você precisa sair daí agora. Paulo e eu estamos indo até aí buscar você. Não aceito você dormindo naquele quarto horrível nem mais um dia. Mariana, eu... Sem discussão, mãe. Estamos chegando em 1 hora. Desliguei e vi Carolina e Ricardo me olhando. Eles tinham escutado tudo. Seus outros filhos vêm aí? Carolina perguntou com desdém. Ótimo, deixa eles levarem suas coisas então. Menos trabalho para nós. Mas eu não ia a lugar nenhum. Ainda não. Não vou, eu disse. Essa é minha casa. E eu fico. A tensão naquela sala estava tão espessa que dava para cortar com faca. Ricardo abriu a boca para falar alguma coisa, mas Carolina foi mais rápida. Sabe de uma coisa? Vamos resolver isso de uma vez. Meus pais vêm jantar aqui sábado. Vamos ter uma conversa em família, os 6, e decidir o que é melhor para todo mundo. Decidir o que é melhor para todo mundo. Como se eu fosse um problema a ser resolvido em reunião de condomínio. Está bem, eu concordei. Sábado, então. Quando Mariana e Paulo chegaram, abracei meus filhos como se não os visse há anos. Mariana chorou quando viu o quartinho onde eu estava dormindo. Paulo ficou vermelho de raiva, foi até a sala para confrontar Ricardo, mas eu segurei. Não, ainda não. Confiem em mim. Mãe, você não pode ficar aqui. Paulo insistiu. Ele sempre foi protetor, mesmo sendo o caçula. Isso é humilhante. Isso é abuso. Eu sei, filho, mas eu tenho um plano. E preciso que vocês confiem em mim. Contei para eles sobre a escritura, sobre o dinheiro roubado, sobre os móveis. Vi a fúria crescendo nos olhos dos dois. Vamos destruir ele, Mariana disse, com uma frieza que eu não sabia que minha filha tinha. Vamos acabar com o Ricardo e com aquela víbora. Não, não assim. Tem que ser do jeito certo. Legal, sem baixaria. Quero minha dignidade de volta, não vingança suja. Eles foram embora naquela noite, mas não sem antes Paulo deixar claro para Ricardo que estava de olho. Qualquer coisa que acontecer com nossa mãe, você responde para mim. Entendeu? Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem coragem de olhar no olho do irmão. O sábado chegou. O dia do jantar. Acordei cedo e, por um momento, pensei em desistir de tudo. Em pegar minhas coisas e simplesmente ir embora para a casa da Mariana. Recomeçar em outro lugar, deixar para lá. Seria tão mais fácil. Mas aí lembrei da fotografia da minha irmã Graça, que tinha ficado coberta de terra. Lembrei da cristaleira da minha mãe sendo vendida por trocados. Lembrei de como Carolina tinha me chamado de lixo sem nem pestanejar. E pensei, não, eu não vou fugir, eles que fujam. Passei o dia preparando o jantar que Carolina tinha ordenado. Fiz a lasanha, a salada, a sobremesa. Arrumei a mesa com a louça bonita, a única coisa que eles ainda não tinham vendido porque estava guardada no armário alto da cozinha. Os pais de Carolina chegaram às 7 da noite. Dona Beatriz e seu Armando. Um casal na casa dos 60, bem vestido, com aquele ar de quem sempre teve dinheiro e faz questão que todo mundo saiba. Então você é a Vera, Dona Beatriz disse, me examinando de cima a baixo como se eu fosse uma peça de roupa numa liquidação. Carolina falou muito de você. Tenho certeza que falou. E nada de bom. Sentamos à mesa. Eu fiquei na ponta, longe de todo mundo. Ricardo serviu vinho. Carolina estava radiante, falando da gravidez, da reforma que queriam fazer, dos planos para o bebê. Foi seu Armando quem tocou no assunto que todos estavam evitando. Então, Vera, Carolina nos contou que você está morando no quartinho dos fundos. Deve ser difícil para uma senhora da sua idade, né? Minha sogra, quando ficou viúva, a gente colocou ela num lugar muito bom, uma casa de repouso em Cotia. Arejado, com enfermeiras, atividades. Ela adorou. Viveu mais 10 anos feliz lá. Casa de repouso. Então, era isso. O plano. Não estou doente, eu disse, mantendo a voz firme. Não preciso de casa de repouso. Mas precisa de cuidados, Dona Beatriz emendou com aquele tom meloso de quem está sendo caridosa. Uma mulher sozinha, na sua idade, já passou por tantas perdas. Não seria melhor estar num lugar onde tem gente para cuidar de você? Onde você não é um peso para ninguém? Um peso. A palavra ecoou na minha cabeça.
Carolina pegou a deixa. É, Vera. A gente pensou muito nisso. Com o bebê vindo, a casa vai ficar pequena de qualquer jeito. E você não se sente confortável aqui. A gente pesquisou uns lugares muito bons, espaçosos, com outras pessoas da sua idade. Para você fazer amizades, Ricardo completou, como se isso fosse um argumento empolgante. Todos me olhavam, esperando que eu concordasse mansinha, esperando que eu agradecesse por essa solução tão conveniente para eles. Coloquei o garfo na mesa devagar. Bebi um gole de água. Respirei fundo. Não. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi ensurdecedor. Como não? Carolina perguntou, a voz subindo 1/8. Não, eu não vou para casa de repouso nenhuma. E sabe por quê? Porque essa casa é minha. Ricardo deu uma risada nervosa. Mãe, a gente já discutiu isso. Você deu a casa para mim. Verbalmente. Nunca fiz escritura. Nunca transferi. Fui ao cartório essa semana. A casa está registrada no meu nome. Somente no meu nome. Vi a cor fugindo do rosto de Ricardo. Carolina ficou pálida. Seu Armando pigarreou. Mas, Vera, vocês são família. Certamente pode chegar a um acordo. Família? A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Família rouba 180 mil reais da mãe? Família vende móveis de herança sem autorização? Família joga as coisas da sogra no jardim e a enfia num quarto de ferramentas com mofo? Dona Beatriz olhou para a filha. Carolina, o que ela está falando? Ela está exagerando tudo. Carolina se defendeu, mas a voz dela tremia. A gente usou o dinheiro para coisas necessárias, para a casa, para restaurantes de 300 reais por pessoa, para roupas de grife, para vinhos importados. Tenho os extratos, Carolina. Tenho cada compra documentada e tenho o recibo da venda dos meus móveis por 8 mil reais. Móveis que valiam 50 mil. O silêncio agora era de puro choque. Então é o seguinte, eu continuei. Minha voz firme, sem tremer. Vocês têm duas opções. Primeira, devolvem meu dinheiro, me devolvem meus móveis ou pagam o valor real deles e a gente conversa sobre vocês continuarem morando aqui pagando aluguel. Segunda opção, eu entro com um processo de reintegração de posse. Vocês saem da minha casa e eu ainda processo por apropriação indébita e furto. Ricardo estava branco. Branco como papel. Mãe, a gente não tem esse dinheiro todo. Gastou. Então vão ter que conseguir. Ou vão ter que sair. Carolina se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com estrondo. Você não pode fazer isso. Estou grávida. Você vai jogar seu neto na rua? Mostre os exames, então. Mostre que você realmente está grávida. Porque eu não vi barriga crescendo em você nos últimos 2 meses, Carolina. E aquela ultrassom que você tem parece suspeitamente genérica. Foi como se eu tivesse detonado uma bomba no meio da sala. Dona Beatriz ficou de pé. Carolina. Você está grávida mesmo? A cara da minha nora era de puro pânico. E nesse pânico, eu vi tudo o que precisava saber. Claro que estou. É que ainda não está muito aparente. 4 meses, eu disse. Você disse que estava de 4 meses a 2 meses. Isso faz você estar de 6 meses agora. 6 meses não aparenta, Carolina. Ricardo olhou para a esposa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Carol, a gente fez ultrassom? Ela não respondeu. E nesse silêncio, tudo desmoronou. Seu Armando se levantou também. Vamos embora, Beatriz. Agora. Papai, espera. Carolina tentou, mas o pai já estava pegando as chaves do carro. Quando eles saíram, sobramos nós 3. Eu, Ricardo e Carolina. E a verdade tóxica flutuando no ar. Não é verdade, né, Carol? Ricardo perguntou, a voz quebrada. Diz que não é verdade. Diz que você está grávida. Carolina olhou para mim com ódio puro. Um ódio tão intenso que quase dava para tocar. E então ela falou as palavras que confirmaram tudo. E se eu não estiver? E daí? A gente precisava da casa, precisava do dinheiro. Você é um fraco, Ricardo. Nunca conseguiu dar nada para mim. Se eu não tivesse inventado essa gravidez, sua mãe nunca teria nos dado espaço. Meu filho começou a chorar. Um homem de 35 anos chorando como uma criança. E eu me levantei da mesa, peguei meu prato
e voltei para meu quartinho de ferramentas, porque a guerra ainda não tinha acabado. Mas aquela batalha, aquela eu tinha vencido. Naquela noite, depois do jantar desastroso, não consegui dormir. Meu coração estava disparado, batendo de um jeito irregular que me assustava. Estava deitada naquele colchão horrível, olhando para o teto rachado, ouvindo os gritos que vinham do andar de cima. Ricardo e Carolina estavam brigando. Não dava para ouvir as palavras exatas, mas o tom era inconfundível. Raiva, mágoa, decepção. Ouvi algo quebrando, um estrondo, e depois o choro alto de Carolina, aquele choro performático que ela fazia quando queria manipular. Tentei me levantar para beber água, mas senti uma tontura forte. Minha mão esquerda começou a formigar. Uma pressão começou a crescer no peito, como se alguém estivesse sentando em cima de mim. Isso não é normal, pensei. Mas que horas eram? 2 da manhã. Eu ia acordar aqueles dois lá em cima para me levar ao hospital? Depois de tudo, a dor aumentou. Uma dor aguda que irradiava para o braço, para o pescoço. Suor frio escorreu pela minha testa. Peguei o celular com mãos trêmulas e, sem pensar 2 vezes, liguei para Mariana. Alô? Mãe? São 2 da manhã, o que... Filha? Consegui dizer, a voz saindo fraca. Eu acho que estou passando mal. O coração... Ouvi o pânico instantâneo na voz dela. Não se mexa! Estou ligando para o SAMU agora. Segura, mãe. Fica comigo na linha. Os minutos que se seguiram foram uma confusão. Ouvi Mariana ligando de outro celular, sua voz dando o endereço, dizendo: Minha mãe, 67 anos, possível infarto. A palavra infarto ecoou na minha cabeça como um tiro. Será que é assim que eu vou morrer? Num quartinho de ferramentas, depois de descobrir que meu próprio filho me roubou? A porta do quartinho se abriu. Era Ricardo, de camiseta e bermuda, os olhos vermelhos. Mãe, ouvi você no telefone, o que... E então ele me viu, pálida, suando, apertando o peito. Mãe, Carol, liga para o SAMU! Já está vindo, eu consegui sussurrar. Mariana já ligou. Ele se ajoelhou ao meu lado e pela primeira vez em meses vi meu filho de verdade. Não o homem fraco e manipulado, mas meu menino assustado. Você vai ficar bem, eu prometo. Mas promessas dele não valiam mais nada. A ambulância chegou 15 minutos depois. 15 minutos que pareceram horas. Os paramédicos entraram, me fizeram perguntas, conectaram aparelhos. Ouvi palavras técnicas que não compreendi totalmente. Taquicardia, angina, possível isquemia. A senhora tem histórico cardíaco? Um dos paramédicos perguntou. Pressão alta, consegui responder. Tomo remédio. Está tomando o remédio corretamente? Não estava. Tinha esquecido de tomar nos últimos 3 dias com toda a confusão. Não contei isso para eles. Me colocaram na maca. Quando passamos pela sala, vi Carolina encostada na parede, os braços cruzados, a cara fechada. Não tinha preocupação naquele rosto. Tinha raiva. Raiva de mim por ter estragado o planejamento perfeito dela. No hospital, foi uma sequência de exames, médicos, enfermeiras entrando e saindo. Eletrocardiograma, raio-x, exames de sangue. Um médico jovem, Dr. Felipe, veio conversar comigo depois de algumas horas. Dona Vera, a senhora teve um episódio de angina. O coração está sofrendo por falta de oxigênio adequado. Não foi um infarto completo, mas foi um aviso sério. Muito sério. A senhora precisa reduzir o estresse imediatamente. Seu coração não aguenta mais pressão. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, e me assustei com minha própria pergunta. Ele me olhou com aquela seriedade que médicos têm quando a coisa é grave. Se a senhora não mudar seus hábitos, se continuar em ambientes de alto estresse, pode ter um infarto real nos próximos meses. E na sua idade, com suas condições, as chances de sobrevivência não são boas. Então, era isso. Meu próprio filho estava literalmente me matando. Ricardo estava no corredor quando saí da sala de exames, andando de um lado para o outro. Quando me viu na cadeira de rodas, veio correndo. Mãe, o que o médico disse? Que eu preciso de paz, respondi, e a simplicidade daquela resposta carregava o peso de uma montanha. Nesse momento,
Mariana e Paulo chegaram correndo. Minha filha tinha vindo de Campinas no meio da madrugada. Paulo tinha largado tudo e pegado o primeiro carro. Eles me abraçaram, chorando, e eu finalmente me permiti chorar também. Você vai para casa comigo, Mariana disse firme. Hoje mesmo. Não quero discussão. Calma, Mariana. Ricardo tentou intervir. A mãe mora com a gente cuida dela. Paulo avançou no irmão. Precisei de 2 enfermeiras para segurar. Cuida, cuida! Você colocou nossa mãe num quarto de ferramentas, roubou o dinheiro dela, está matando ela, seu desgraçado. Eu não sabia que ia dar nisso. E você sabia sim. Todo mundo sabia, menos você, que a Carolina estava te usando. Acorda, Ricardo. A mulher fingiu uma gravidez para roubar a nossa mãe. Foi quando uma voz feminina cortou a discussão. Ele não está mentindo. Todos nos viramos. Era a Carolina, parada ali no corredor, com uma bolsa de viagem na mão. Sobre a gravidez. Não estou grávida. Nunca estive. E antes que vocês me julguem, eu tenho minhas razões. Mariana deu um passo em direção a ela. Razões? Razões? Você inventou um bebê para roubar uma senhora de 67 anos? Eu inventei um bebê porque seu irmão é um inútil. Carolina gritou de volta e toda a máscara de esposa doce caiu. Vocês acham que é fácil ser casada com um homem que não consegue manter um emprego? Que não tem ambição? A Vera tinha dinheiro, tinha uma casa e estava desperdiçando tudo. Eu só peguei o que poderia ser nosso. Nosso? Ricardo repetiu, a voz quebrada. Carol, eu te amava. Eu teria feito qualquer coisa por você. Menos me dar a vida que eu mereço. Ela respondeu fria. Então eu precisei tomar as rédeas. Mas agora que a sua mãe decidiu ser durona, que não tem mais dinheiro para pegar, eu estou fora. Não vou perder meu tempo com uma família falida. E ela simplesmente foi embora. Saiu pelo corredor do hospital como quem sai de um restaurante ruim, sem olhar para trás. Ricardo desabou. Literalmente desabou no chão, soluçando, as mãos no rosto. E uma parte de mim, a parte que ainda era mãe acima de tudo, queria consolá-lo. Queria dizer que ia ficar tudo bem. Mas outra parte, a parte que tinha sido humilhada, roubada e quase morta, ficou apenas olhando. Ricardo, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Levanta. Ele olhou para mim, o rosto destruído. Levanta, porque agora você vai ter que decidir que tipo de homem quer ser. O tipo que deixa a mulher destruir a própria mãe ou o tipo que assume as consequências dos próprios atos? Dr. Felipe se aproximou de nós. Desculpa interromper, mas preciso deixar claro uma coisa. Dona Vera não pode, e eu estou sendo categórico aqui. Não pode voltar para um ambiente tóxico. O que aconteceu hoje foi um aviso. O próximo pode ser fatal. Então, seja lá qual for a situação familiar de vocês, resolvam longe dela. Ela precisa de paz, descanso e zero estresse pelos próximos meses. Olhou diretamente para Ricardo. Zero estresse significa zero contato com quem causou isso. Entendeu? Ricardo assentiu, ainda no chão. Fui para casa com Mariana naquela manhã. Ela tinha um apartamento pequeno, mas aconchegante em Campinas, com um quarto de hóspedes que tinha vista para um parquinho. Nada luxuoso, mas era limpo, claro e seguro. Nos primeiros dias, eu apenas dormi. Dormi como não dormia há meses, talvez anos. Meu corpo estava exausto de tensão, de medo, de adrenalina. Mariana me levava chá, me fazia comida leve, não me pressionava para falar sobre nada. Paulo ia visitar todo dia depois do trabalho. Trazia flores, chocolates, ficava me fazendo companhia vendo novela, só para eu não me sentir sozinha. E Ricardo? Ricardo sumiu. Não ligou, não mandou mensagem. Nada. Ele está com vergonha, Mariana disse uma noite, quando comentei sobre a ausência dele. Ou está muito ocupado limpando a merda que ele fez. Você está com raiva dele. Estou. E você não está? Pensei na pergunta. Estava? Com certeza. Mas era mais complexo que isso. Estava decepcionada. Estava magoada. Estava cansada. Ele é meu filho. Foi tudo o que consegui responder. E você é a mãe dele. Mas isso não dá direito a ele de te destruir. Minha filha estava certa. Mas o coração de mãe é uma coisa complicada.
A gente ama mesmo quando não deveria. A gente perdoa o imperdoável. A gente espera mudanças que talvez nunca venham. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Mariana atendeu o interfone e voltou com uma cara estranha. Mãe, tem uma tal de Beatriz aqui embaixo. Diz que é mãe da Carolina e que precisa falar com a senhora urgente. Dona Beatriz. A mulher que tinha participado daquele jantar horrível, que tinha sugerido casa de repouso para mim. Manda subir. Mãe, você tem certeza? Manda. Quando Dona Beatriz entrou no apartamento, ela estava diferente. Sem aquela pose de madame rica. Parecia menor, mais velha, cansada. Vera, eu preciso conversar com a senhora. Mandei ela sentar. Mariana ficou do meu lado, protetora como uma leoa. Eu vim pedir desculpas. Ela começou, e sua voz tremeu. Não sabia de nada do que Carolina estava fazendo. Achei que ela realmente estivesse grávida. Achei que vocês tinham combinado a mudança de quarto. Meu marido e eu, a gente acreditou em tudo que ela contou. E agora? Ela tirou um envelope da bolsa. Agora eu sei a verdade, e preciso que a senhora saiba também. Abri o envelope. Dentro tinha documentos médicos, exames, laudos. Carolina é estéril, Dona Beatriz disse, as palavras saindo pesadas. Teve uma infecção grave aos 20 anos antes de conhecer o Ricardo. Os médicos disseram que ela nunca poderia engravidar naturalmente. Ela sempre soube disso. Meu coração apertou. Não de pena de Carolina, mas de Ricardo. Meu filho não sabia. Em 4 anos de casamento, ela nunca tinha contado. Tem mais, ela continuou. Carolina fez isso antes, com outro homem, 3 anos antes de conhecer seu filho. Fingiu gravidez, morou na casa dele, gastou o dinheiro dele. Quando descobriram, ela simplesmente sumiu. O homem entrou com processo, mas ela fugiu para outra cidade. Foi quando conheceu Ricardo e eu pensei que ela tinha mudado. Por que está me contando isso? Dona Beatriz começou a chorar. Porque não consigo viver com essa culpa. Porque a senhora quase morreu. Porque minha filha é uma pessoa que eu não reconheço. E por quê? Ela tirou outro papel do envelope. Porque ela está fazendo de novo. Conheceu um empresário em São Paulo, está morando com ele agora e já está contando a história da gravidez. Só que dessa vez eu não vou ficar em silêncio. Olhei para os documentos, para as provas, para a confissão daquela mãe destroçada. O que a senhora quer que eu faça com isso? Processe ela, denuncie ela, impeça que ela faça isso com mais alguém. Eu já fui na polícia, dei queixa, contei tudo. Mas com seu caso, com suas provas, eles vão ter o suficiente para prender ela de verdade. E vocês? O que fariam no meu lugar? Processar a nora que quase me matou? Ou deixar para lá e seguir em frente? Guardei os documentos. Vou pensar. Depois que Dona Beatriz foi embora, Mariana explodiu. Pensar? Mãe, essa mulher destruiu nossa família. Quase matou a senhora. E ainda está por aí aplicando golpe em outras pessoas. Eu sei, filha. Mas eu preciso decidir se quero passar os próximos meses, talvez anos, envolvida em processo, em tribunal, revirando toda essa dor. Ou se eu quero simplesmente viver o tempo que me resta em paz. E o Ricardo? Ele sabe de tudo isso? Não sei. E não sei se quero que ele saiba por mim. Mas o destino, ou Deus, ou seja lá o que rege nossas vidas, tinha outros planos. No dia seguinte, Ricardo apareceu. Ele estava magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Mãe, ele disse, mal conseguindo me olhar nos olhos. Eu vim. Entra. Sentamos na sala. Mariana fez questão de ficar presente. Eu assinei a escritura. Ele começou. A casa está oficialmente no seu nome de novo. Sem comodato, sem nada, é sua. Completamente. Obrigada. E eu juntei o que consegui. Vendi meu carro, vendi minhas coisas, consegui 35 mil. Sei que não é nem perto do que a gente roubou da senhora, mas é um começo. Vou pagar o resto aos poucos, nem que leve anos. Ele colocou um envelope na mesinha de centro. Carolina me procurou ontem, continuou, a voz falhando. Disse que estava grávida de novo, de outro homem, e que se eu quisesse voltar com ela, ela me aceitaria de volta.
Respirou fundo. E eu quase aceitei, mãe. Quase. Porque eu sou fraco. Sempre fui. Mas aí eu lembrei da senhora deitada naquela maca, do médico dizendo que eu estava matando a senhora. E percebi que eu me tornei um monstro. Você não é um monstro, Ricardo. Sou sim. Deixei a mulher que eu me casei humilhar minha mãe. Roubei da senhora. Fechei a porta na sua cara quando a senhora mais precisava. Se isso não é ser monstro, eu não sei o que é. Pela primeira vez, vi meu filho realmente enxergando a gravidade do que tinha feito. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou recomeçar. De verdade, dessa vez. Arranjar um emprego decente, pagar minhas dívidas, pagar o que devo para a senhora. E vou fazer terapia, porque eu preciso entender por que deixei aquela mulher me manipular assim. Ele finalmente me olhou nos olhos. E eu sei que a senhora nunca vai me perdoar. E tudo bem, eu não mereço perdão, mas eu preciso que a senhora saiba que eu sinto muito. Do fundo da minha alma, eu sinto muito. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu perdoo você, eu disse, e vi surpresa genuína no rosto dele. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você quebrou minha confiança, e confiança leva tempo para reconstruir. Eu sei, e vou trabalhar para isso todos os dias. Ele se levantou para sair, mas parei ele. Ricardo, Dona Beatriz veio aqui ontem. Vi ele ficar tenso. Ela me contou tudo. Sobre Carolina não poder ter filhos, sobre os outros golpes. Tudo. Ele fechou os olhos como se o peso daquela informação fosse demais. A Carolina está fazendo de novo, com outro homem, e eu tenho as provas. Tenho tudo o que preciso para colocar ela na cadeia. E vai fazer isso? Olhei para meu filho. Para aquele homem quebrado que eu tinha criado, amado, protegido. Vou, não por vingança, mas porque ela precisa ser impedida. Porque se eu não fizer nada, ela vai destruir outras famílias, outras pessoas. Ricardo assentiu. A senhora está certa. Eu vou testemunhar. Vou contar tudo o que eu sei. É o mínimo que posso fazer. Depois que ele saiu, Mariana me abraçou. Você fez a coisa certa, mãe. Eu sei, mas isso não torna mais fácil. Porque no final, eu não tinha vencido apenas uma batalha contra uma nora manipuladora. Eu tinha precisado lutar contra meu próprio filho. E essa era uma dor que nenhuma vitória conseguiria apagar completamente. Mas pela primeira vez em meses, eu conseguia respirar sem sentir o peito pesado. Conseguia dormir sem medo. Conseguia olhar no espelho e reconhecer a mulher que olhava de volta. Vera, 67 anos, viúva, mãe e sobrevivente. O processo contra Carolina levou 6 meses. 6 meses de advogados, de audiências, de relembrar cada humilhação, cada mentira, cada centavo roubado. Foi exaustante. Teve dias que eu pensei em desistir, em simplesmente deixar para lá e seguir em frente. Mas toda vez que pensava isso, lembrava daquela fotografia da minha irmã Graça, coberta de terra no jardim. Lembrava da cristaleira da minha mãe vendida por migalhas. Lembrava de como Carolina tinha me olhado naquele dia e me chamado de lixo. E eu continuava. Dr. Mendes foi implacável. Ele juntou cada prova, cada documento, cada extrato bancário, o recibo da venda dos móveis, os laudos médicos mostrando que Carolina era estéril. Os depoimentos de Dona Beatriz, do homem que ela tinha aplicado o golpe antes, do novo empresário que ela estava tentando enganar. O Ministério Público aceitou o caso. Disseram que era um dos esquemas de fraude mais bem documentados que já tinham visto. Ricardo testemunhou. Foi uma das coisas mais difíceis que já vi meu filho fazer. Ele subiu naquela tribuna, com a mão na Bíblia, e contou tudo. Como Carolina tinha manipulado ele. Como ela tinha acesso às minhas contas. Como ela planejava cada compra, cada gasto, dizendo que era investimento no futuro do bebê. Quando perguntaram se ele sabia que a gravidez era falsa, ele chorou na frente do tribunal inteiro. Não. Eu acreditei nela, eu amava ela, e eu fui idiota o suficiente para deixar ela destruir minha mãe por causa dessa mentira. Carolina estava lá, do outro lado da sala, com seu advogado caro que o novo namorado tinha pagado. Ela me olhava com aquele ódio gelado, como se eu fosse a vilã da história.
Como se eu tivesse feito algo de errado ao me defender. Quando chegou a vez dela depor, ela tentou a cartada da vitimização. Falou que era uma mulher desesperada, que Ricardo não provia para a família, que eu era uma sogra controladora que nunca tinha aceitado ela. Mas as provas falavam mais alto que as lágrimas de crocodilo. O juiz foi direto. A ré, Carolina Mendes dos Santos, é considerada culpada de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha. A pena estabelecida é de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, mais reparação de danos no valor de 180 mil reais à vítima, Vera Santos da Silva. Quando ouvi a sentença, não senti vitória. Não senti alegria, senti apenas alívio. Como se um peso de toneladas tivesse sido tirado dos meus ombros. Carolina gritou na sala. Disse que ia recorrer, que era injustiça, que eu ia pagar por isso. Mas os policiais já estavam levando ela embora, e sua voz foi sumindo pelo corredor. Do lado de fora do tribunal, Ricardo estava encostado na parede, o rosto nas mãos. Mãe, Ele começou, mas não conseguiu continuar. Você fez a coisa certa, eu disse, tocando o braço dele levemente. Foi corajoso. Não me sinto corajoso. Me sinto um covarde que acordou tarde demais. Mas acordou. Isso é o que importa. Mariana e Paulo estavam comigo, como sempre estiveram durante todo o processo. Meus filhos fiéis, que nunca duvidaram de mim, que nunca me abandonaram. Vamos almoçar, Paulo disse, jogando o braço sobre meu ombro. Vamos comemorar. A senhora ganhou, mãe. Mas será que tinha ganhado mesmo? Carolina estava presa. O dinheiro seria ressarcido aos poucos, através de penhora dos bens dela. Mas minha família estava quebrada. A confiança estava destroçada, e eu tinha quase morrido no processo. Vitórias assim têm um gosto amargo. Nos meses que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. Literalmente. Voltei para minha casa, aquela casa amarela com jardim na frente, que eu tinha comprado com tanto sacrifício. Estava vazia. Ricardo tinha tirado tudo que era dele e de Carolina. Sobrou apenas o básico, o sofá velho, a geladeira, o fogão. Os quartos estavam vazios, ecoando. Mariana e Paulo me ajudaram a redecorar. Compramos móveis novos, não tão caros quanto os antigos, mas confortáveis, acolhedores. Pintamos as paredes de cores mais claras. Colocamos plantas na sala, quadros alegres nas paredes, e pela primeira vez em anos, aquela casa voltou a parecer um lar. Ricardo aparecia de vez em quando. Sempre envergonhado, sempre meio perdido. Ele tinha arrumado um emprego fixo numa empresa de tecnologia, estava morando num apartamento pequeno sozinho, fazendo terapia toda semana. Como você está? Eu perguntava toda vez que ele vinha. Melhorando, acho, é um dia de cada vez. Ele me dava dinheiro todo mês. Não muito, mas o que ele podia. 100 reais aqui, 200 ali. Disse que ia levar anos para pagar tudo, mas que ia pagar. Você não precisa... Eu começava sempre. Preciso sim, mãe. Preciso para conseguir me olhar no espelho. Uma tarde de sábado, 6 meses depois do julgamento, ele apareceu com uma caixa. O que é isso? Abra. Dentro estava a cristaleira da minha mãe. A minha cristaleira. Aquela que tinha sido vendida na loja de antiguidades. Como você... Juntei dinheiro. Voltei na loja todo mês, perguntando se ainda estava lá. Demorou, mas consegui comprar de volta. Não consegui achar os outros móveis, mas esse aqui, esse eu sabia que era o mais importante para a senhora. Passei os dedos pela madeira trabalhada, pelas gavetas delicadas. E chorei. Chorei não pela cristaleira, mas pelo que ela representava. Meu filho estava tentando consertar o que tinha quebrado. Estava tentando voltar a ser o homem que eu tinha criado. Obrigada, filho. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Mesmo quando eu merecia. Foi naquele momento que algo dentro de mim começou a sarar. Não completamente. Cicatrizes assim não desaparecem nunca. Mas começou. O primeiro Natal depois de tudo foi estranho. Mariana, Paulo e suas famílias vieram. Ricardo veio também, sozinho. Fizemos ceia, comemos rabanada, brincamos com os netos. Teve um momento em que olhei ao redor da mesa e pensei: isso é o que importa. Não o dinheiro roubado.
Não a casa quase perdida, mas essa mesa com as pessoas que realmente se importam, que realmente amam. Faz um brinde, vó? Minha neta Laura pediu, levantando o copo de suco. Levantei minha taça. Um brinde a recomeços, a segundas chances, e a nunca mais aceitar ser tratada como menos do que merecemos ser. Amém a isso, Mariana disse, e todos bateram os copos. Até Ricardo, que sorriu. Um sorriso pequeno, ainda carregado de culpa, mas genuíno. E vocês, conseguem perdoar quem machucou vocês profundamente? Conseguem reconstruir o que foi quebrado? Porque não é fácil. Nunca foi. Mas às vezes é necessário. 1 ano depois do dia em que encontrei minhas coisas no jardim, acordei numa manhã de quinta-feira e percebi que não tinha pensado em Carolina ao abrir os olhos. Não tinha sentido aquela raiva imediata, aquela angústia no peito. Tomei meu café na varanda dos fundos, aquela que dava para o jardim. Tinha plantado rosas ali e elas estavam florescendo. Vermelhas, vibrantes, vivas. O médico, Dr. Felipe, tinha ficado surpreso na última consulta. Sua pressão está ótima, dona Vera. O coração está estável. Continue assim. Eu estava bem. De verdade. Não perfeita. Ainda tinha dias ruins, dias que a tristeza voltava, dias que eu lembrava de tudo e sentia aquela pontada. Mas estava bem. Ricardo ligava toda semana agora. Não para pedir nada. Não para se desculpar pela milésima vez, mas apenas para conversar. Para contar como foi a semana, para perguntar como eu estava, para dizer que me amava. E eu acreditava nele. Finalmente. Dona Beatriz também mantinha contato. Ela e o marido tinham se divorciado depois de tudo. Ele não tinha aguentado o escândalo, a vergonha de ter uma filha criminosa. Ela morava sozinha agora, e de vez em quando a gente tomava café juntas. Às vezes me pergunto onde eu errei, ela disse numa dessas tardes. Como minha filha se tornou aquilo. Você não errou. Ela fez escolhas. E escolhas têm consequências. Ela me mandou uma carta da prisão, dizendo que me odeia, que eu a traí. E você se arrepende? Ela pensou por um longo momento. Não, porque era a coisa certa a fazer, mesmo que doa. Entendíamos uma a outra, Beatriz e eu. 2 mães lidando com as feridas que a própria família tinha causado. Os meus outros filhos, Mariana e Paulo, vinham me visitar sempre que podiam. Traziam os netos, enchiam a casa de barulho e alegria. E eu agradecia por cada visita, por cada risada, por cada abraço. Porque tinha aprendido que família não é quem te machuca. Família é quem fica quando tudo desmorona. Família é quem te defende mesmo quando dá trabalho. Família é quem te ama não apesar de suas falhas, mas conhecendo cada uma delas. Ricardo ainda estava trabalhando para ser esse tipo de família de novo, e eu estava deixando ele tentar. Uma tarde, ele apareceu sem avisar. Mãe, posso entrar? Sempre. Ele entrou, olhou ao redor da casa. Ficou bonita, diferente, mas bonita. Obrigada. Eu vim. Eu só vim te agradecer. Por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de consertar as coisas. Você é meu filho. Eu nunca vou desistir de você. Mesmo depois de tudo que eu fiz, olhei para aquele homem, porque era um homem agora, não mais o menino perdido e manipulável de antes. Um homem que tinha caído, mas estava levantando. Ricardo, eu te perdoei, mas perdoar não significa esquecer. As cicatrizes ainda estão aqui, toquei o peito, e sempre vão estar. Mas não vou deixar essas cicatrizes definirem o resto da nossa relação. Você está tentando, está mudando. E isso significa tudo. Ele abraçou. E dessa vez eu abracei de volta, forte, segurando meu filho como não segurava há anos. Às vezes, quando estou sozinha à noite naquela casa, penso em tudo que passei. Em como cheguei perto de perder tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, minha vida. Penso em como seria fácil ter desistido, ter aceitado o quartinho de ferramentas, ter ido para a tal casa de repouso, ter simplesmente abaixado a cabeça e deixado eles me tratarem como lixo. Mas não fiz isso. E vocês também não precisam fazer, porque ninguém tem o direito de tirar sua dignidade. Não importa se é seu filho, sua nora, seu marido, sua esposa, seus pais.
Ninguém tem o direito de te fazer sentir que você vale menos do que vale. E se você está passando por algo parecido agora, se alguém está te fazendo se sentir invisível, descartável, sem valor, escute o que estou dizendo. Você tem poder, você tem direitos, e você tem a capacidade de lutar de volta. Não é fácil, dói, cansa. Tem noites que você vai querer desistir. Mas no fim, quando você estiver do outro lado, quando conseguir olhar no espelho e ver alguém forte olhando de volta, você vai entender que valeu a pena. Hoje, acordo na minha casa. Na minha casa. Tomo café na minha varanda. Recebo minhas visitas quando quero. Vivo pelos meus termos. Tenho 68 anos agora. Sobrevivi a um ataque cardíaco. Sobrevivi à traição do meu próprio filho. Sobrevivi a uma nora que tentou me roubar tudo. E não apenas sobrevivi. Venci. Não foi a vitória que eu imaginava quando era jovem, quando achava que família significava amor incondicional e lealdade eterna. A vida me ensinou que é mais complicado que isso. Que amor precisa de limites, que perdão precisa de mudança real. Mas é uma vitória mesmo assim. E à noite, quando fecho os olhos naquela cama confortável, no meu quarto, eu durmo em paz, porque sei quem eu sou, sei do que sou capaz. E sei que nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena. Sou Vera, 68 anos. Viúva, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos. E sobrevivente. Minha irmã Graça estaria orgulhosa. Minha mãe estaria orgulhosa. E, finalmente, eu estou orgulhosa de mim mesma. Se essa história te tocou de alguma forma, se você ou alguém que você conhece está passando por algo parecido, compartilhe. Porque quanto mais a gente fala sobre abuso de idosos, sobre manipulação familiar, sobre a importância de estabelecer limites, mais pessoas vão encontrar forças para lutar. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para reivindicar sua vida de volta. Obrigada por terem chegado até o fim da minha história. Que ela sirva de força para vocês também encontrarem a coragem de lutar pelas suas. Porque vocês merecem respeito. Vocês merecem dignidade. E vocês merecem ser felizes. Sempre.